Amém. Bom dia, graça e paz. Graça e paz, irmão. Te louvamos, Senhor, Gra- te agradecemos essa manhã por tuas muitas misericórdias, por tua bondade, mas especialmente nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de ouvir ao Senhor. O teu falar tem nos encorajado, tem nos guiado, tem nos sustentado, mas principalmente tem nos revelado tua pessoa. Quanta gratidão temos, Senhor, no coração. Nós estamos compartilhando com os irmãos das grandezas de tua pessoa. Essa infinda misericórdia que se manifestou, mas também a revelação do que foi realizado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, que agora nós somos teus. Agora nós fomos comprados pelo precioso sangue. Nós declaramos nessa manhã que nós somos teus. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Amém. Deus. Oi, irmão Ronaldo. Graça e paz. Graça e paz, irmão Graça e Ronaldo. paz. Deus seja louvado. Estamos compartilhando, começamos a nossa Ah, conversa aqui antes de gravar, e o irmão Maurílio trouxe uma palavra aí no Salmo 112, né? Podemos só considerar um pouquinho, voltar de novo antes de Mateus 5, né? Vamos considerar aqui o que o irmão Amori trouxe, né? Salmo 112, ele leu o capítulo inteiro, né? Mas eu queria só trazer uma frase aqui que achei muito impressionante, né? A expressão aleluia, né? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Eu acho que a raiz da felicidade, né? Nós estamos falando aqui, feliz aquele que teme a Deus, né? E dizemos assim que felicidade é diferente de alegria, porque alegria expressa algo que você momentaneamente passou ou está passando, né? Então você pode ter alegria porque recebeu um presente, mas talvez no mesmo dia você passa a alegria, porque você continua a rotina. Então você tem momentos na tua vida que experimenta alegria, mas felicidade é um estado permanente. Então a mesma coisa que você tem essa realidade na expressão bem-aventurado. Aqui a expressão diz aleluia, bem-aventurado, ou feliz, viu? É o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, isso é muito importante, irmãos, porque o estado permanente de alguém que é feliz é por causa de Deus, viu, irmãos? Onde que nós temos a realidade da felicidade ou a em bem-aventurança? Deus. Somente nele. Em Deus. Somente nele, irmão Ronaldo. Verdade. Só em Deus. E ali, vamos para Mateus 5, capítulo 5, versículo 3 na diante, que o irmão Mauri vai ler. É impressionante esses versículos aqui, né? Mateus 5, Sim. versículo 3 na diante. Bem-aventurados, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sim, aleluia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois Aleluia. assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. E quando nós falamos da felicidade, podemos dizer que ele tem um desdobramento, a felicidade, né? Podemos dizer que você tem um início
e tem uma expressão máxima da felicidade. Quando que você começa a experimentar essa felicidade? A partir que você tem um relacionamento com Deus. Por isso que bem-aventurado, a primeira é bem interessante, irmãos. Ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós trouxermos as bem-aventuranças como algo sequencial, também é válido, ou seja, como um estágio evolutivo, né? Ou dizer assim, é um progresso espiritual. A bem-aventurança tem escalones, vamos dizer, como se subir na escada, né? No ponto mais alto e no ponto inicial. Qual seria o ponto inicial na bem-aventurança? Vamos dizer, os humildes. Por quê? Porque somente aquele que crê no Senhor, aquele que recebe ao Senhor pelo Evangelho, quando você vem o Evangelho até você e você creu nele, você tem consideração de Deus. A partir dali você tem um viver com Deus. Irmãos, todo ser humano que nasce nesse mundo, ele tem um começo com Deus. E logicamente, irmãos, a expressão humilde significa que ele é vazio, ou pobre de espírito. Por isso que ele vem aventurar, porque a pessoa pobre de espírito, só essa pessoa é que pode ter um relacionamento com Deus, ou pode ter um começo com Deus, não é verdade? E se você trazer as bem-aventuranças simplesmente como algo que expressa tudo isso também, como humildes, né? Outro que fala aqui no versículo 4, os que choram, que mais no 5? Os mansos. Olha que lindo, irmãos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os misericordiosos, né? Bem-aventurados os pacificadores, e assim por diante. Podemos dizer que tudo isso é a característica daquele que tem uma vida com Deus. Não é verdade? Também pode ser assim. Porque quando nós começamos nossa vida com Deus, Deus passa a ser a nossa vida. Quando o Evangelho vem a nós, ele não teve o objetivo dele ser um ajudante em nossa vida aqui nesse mundo. Quando o Senhor Jesus veio até nós, irmãos, ele é a nossa vida. Tá impressionante? Ele não quer ser parte de nossa vida. É. Ele quer ser a nossa vida. Você vê que o ponto de partida tem que ser humildes ou pobres de espírito. Amém. É, porque, irmãos, nós precisamos aprender do Senhor, como ele falou, né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, humilde e manso é uma pessoa que depende 100% de Deus. Ele não é meramente alguém que tem simpatia pelas coisas de Deus. É alguém que tem uma atitude diante de Deus. E bom, ali começa, né, as expressões que nós encontramos em Romanos 1. Quando você tem uma atitude de reconhecimento, é diante da grandeza de Deus, você se rende totalmente a Ele. Você honra a Deus. Você dá glória a Deus. Uma pessoa que diante desse mundo, nasce nesse mundo, ele tem um conhecimento de Deus. Você lembra, irmão Ronaldo, por que que ele tem o conhecimento de Deus? O que que seria o conhecimento de Deus aqui no Romanos 1? A Devo plenitude responder. de Deus? Repete, irmão. A plenitude de Deus? A plenitude de Deus nas coisas criadas. Porque Romanos 19 diz assim que porque a grandeza de Deus, né, ele diz assim, Romanos 19 diz assim, ó. Olha como diz. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Então, um ser humano que nasce nesse mundo, ele tem uma percepção de Deus. Como que ele percebe Deus pelas coisas que foram criadas? Agora, a reação, irmãos, diante da criação é você reconhecer a Deus. Isso é ser humilde, irmãos. Isso é humildade quando você, diante da grandeza da criação, do que você vê, a percepção que você tem das coisas criadas, te revela quem, irmão? A Lília disse, a grandeza de Deus. A grandeza de Deus, aleluia. Aleluia. Mas, irmão, Sim, irmão. irmão, a, Sim, irmão. a ciência diz que tudo foi criado por uma explosão. Eu acho que a ciência ele quer provar essa tese. É mais fácil crer em Deus que provar essa tese, irmão. Então existe muitos confrontos, né, de ideologia de pensamentos. Nas faculdades você vai encontrar aqueles que defendem o posicionamento da criação feita por Deus e aqueles que se inclinam para crer numa evolução, né? É, Eu sempre é, brinco com isso aí, né? Quando eu dava classe de escola bíblica, né? sim, As pessoas que entravam vinham com essa ideia, né? E, e eles disseram, por uma explosão foi feito tudo. Aí eu sempre indago a eles, vai explodir o que se não existe nada ainda? sim, O que vai explodir se não existe nada ainda? Como que verdade, vai explodir algo se não existe, né? verdade, Então, a partir do momento que Deus disse haja luz, passou a existir. Não é que existia algo, um monte de pedra na mente do homem que explodiu e começou a ser construída. Isso aí é tudo uma ideologia humana de pessoas que querem que acreditem naquilo que eles querem acreditar. verdade. Então, nós precisamos apenas crer no que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é real, a Bíblia é uma realidade nas nossas vidas. Amém. E é isso que nós precisamos acreditar, crer. Crer é isso, é ler a Bíblia e acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. E não ler a Bíblia e começar a crer no que o homem escreveu, né? Os livros de ideologia são os homens que escrevem, né? E a Bíblia é inspirada por Deus, né? O, o escritor da Bíblia está vivo e os escritores dos livros estão mortos. Não tem como provar o que eles disseram, né? Esse é mais inteligente. Deus seja louvado. Amém, irmão. Amém. E o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus o manifestou através das coisas criadas, né? E o ponto é, quem que percebe as coisas que foram criadas por Deus? É humilde, aquele que é humilde, o pobre de espírito, fala, né? Porque de tais é o reino dos céus. Então nós começamos a falar sobre isso por causa do Salmo 112, né? Que o irmão Mauri trouxe. E é interessante porque ele continua dizendo que a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Porque, irmãos, aquele que tem uma vida com Deus, ele passa a ser uma nova criatura, irmãos. As coisas velhas já passaram, todas foram feitas novas. Você percebe, irmãos, que agora, no tempo que nós estamos vivendo, no Evangelho, a nova aliança, ele nos traz a realidade do que está falando aqui nos Salmos. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Eu pergunto, quando que nós vamos ter a realização da manifestação dos justos? Não é quando o Senhor vier? E o Sim. reino, que é um reino que está hoje governado pelas trevas, esse mundo, o príncipe desse mundo ainda está operando aqui na terra, passará a ser de nosso Deus e de seu Cristo.
Não é impressionante, irmãos? Então, a sua descendência, que são justos, são aqueles que são humildes de espírito, que têm uma vida com Deus, vai se manifestar. Não é maravilhoso, irmão? É lindo, né? Amém. Amém. E Glória a Deus. porque nós precisamos ler o Salmo 112 à luz do Evangelho. Quando você pega um salmo como 112, é interessante, porque ele está trazendo dentro da perspectiva das bênçãos terrenas, né? A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Mas e o casal que não teve filho, como fica aí? Ah, então não foi abençoado porque não teve filho? Está falando, logicamente, É irmão, nós abençoado precisamos. em Cristo. Isso, É nós abençoado precisamos. em Cristo. Exatamente, nós precisamos ver. Por isso que quando você lê, irmãos, sempre leva para aquela realidade espiritual em Cristo. Versículo 3 do Salmo 112: Na sua casa há prosperidade e riqueza, e sua justiça permanece para sempre. Será que está falando de nós, irmãos? Os Salmos? De nossa situação aqui na terra? Não, irmãos. Por isso que quando nós vemos que em Cristo, que é o justo, ele é o bem-aventurado, aqui você tem que trazer para Cristo. Na sua casa há prosperidade. Irmãos, qual que é a casa de Cristo? Somos nós, irmãos. Somos nós. Então, imagine, irmãos, a multiplicação da casa de Deus. Quantos filhos de Deus, irmãos, Deus tem agora? É. Quanta. Só ele sabe. Só ele Exa- sabe. Exatamente, mas você vê, ele verá, como fala lá em Isaías 55, a, como disse, a prosperidade de sua. Capítulo 55 de Isaías. Olha o que diz, irmãos. Ele verá o fruto de seu penoso trabalho e ficará feliz. Ó, quem achou? É 53, né? Eu estou falando 55. Versículo 11 do 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você vê, irmão, se você trazer o Salmo 112 dentro da perspectiva de Cristo, como muda? Porque, irmão, se você traz para você, eu pergunto, que pessoa que vive nesse mundo não quer ser abençoada aqui na terra? Mas significa que aqueles irmãos que não foram abençoados aqui na terra, que pelo contrário, eles fugiram, eles se esconderam nas cavernas, eles foram errantes, despojados de seus bens, esses não foram abençoados. Você vê como nós lemos dentro da perspectiva humana um salmo como esse? É muito importante, irmãos, trazer o sentido verdadeiro dos salmos. Porque se nós estivéssemos no Antigo Testamento, aí sim, porque você está debaixo da lei, você tinha que cumprir os mandamentos, então você tem que trazer esse salmo dentro dessa perspectiva. Mas hoje, na nova aliança, irmãos, quais são as bênçãos que Deus nos dá? Celestiais. Não são daqui de baixo, irmãos. São as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Na casa de quem que há riqueza e prosperidade, irmãos? Na casa do meu pai. Ah, tá vendo, irmãos? Aí então a gente sabe o que faz, irmão. Começa a ler um versículo e começa, Senhor, a tua palavra fala que serei próspero aqui. Não, irmãos.
Você está vendo que nós precisamos ler dentro da perspectiva do Evangelho, da nova aliança, do novo homem. As bênçãos são celestiais. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Tá falando de quem, irmãos? São aqueles que estão em Cristo, irmãos. São aqueles bem-aventurados, os humildes de espírito, tá vendo, irmãos? Porque a realidade dos humildes de espírito é Cristo, sua vida, irmão. Cristo que é a nossa vida. Eu queria ler com os irmãos um versículo, se os irmãos me permitirem. Olha que impressionante isso aqui, irmãos. Porque recentemente nós trouxemos e falamos bastante que a vida com Deus é uma vida que nós conhecemos a Cristo. Por exemplo, desde que a graça veio até nós, que foi a ação de Deus, Deus movendo sua mão em favor de nós, e em Cristo nós vimos a verdade, a realidade, e foram manifesto na amplitude do tempo Deus veio até nós na pessoa de Cristo. E no espírito da realidade, nós temos a verdade. Então, essa verdade nos traz o conhecimento de Cristo, do que Deus realizou em Cristo, da caça de Deus que somos nós agora, mas que Cristo, como caça de Deus, se multiplica nos muitos filhos de Deus. Tudo isso nós vemos na reunião anterior. Nós vimos esse aspecto. Mas agora, irmãos, como nós precisamos ver Cristo como a nossa verdadeira vida, Cristo que é a nossa vida, né? Tem um versículo em Colossenses, se os irmãos me acompanham, Colossenses que todo mundo conhece, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim: porque se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Está vendo que diferença, irmãos? Como que diz a tua versão? Você está com a King James, irmão? Não, não, irmão, aqui embaixo eu tô com Não tem, né? tá mesmo, né? É que lá Sim. em cima eu tenho a King James. Sim. Essa tô na tua versão. Tô na tua versão. Tá bom. Eu vou ler aqui na outra versão, que é parecida, né? E se pensai nas coisas lá de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, também vós sereis manifestos com Ele em glória. Dá impressionante, irmãos? Que versículo, hein? Amém. Que palavra, hein? Agora, transporta para o Salmo 112, porque essa é a consideração que nós estamos trazendo, né? O justo nasce na luz, nas trevas. Olha que impressionante. Ele é benigno, misericordioso e justo. Quando nós trazemos para nós, irmãos, não conseguimos ver estas coisas. E muitas vezes até nos decepcionamos, porque não vamos ver essas coisas. Nós temos que ver Cristo aqui. Ele é o justo. Não é Amém. maravilhoso? Aleluia. Ele é Amém. o justo. Que das Ô, trevas. irmão, Sim, irmão, irmão. esses dias só cortando 3 segundos, Sim, toda palavra que você lê, tanto no VT, no Velho Testamento, como no Novo, sim. se ela não converter para Cristo, realmente ainda você não enxergou a plenitude de Deus. É verdade. Porque o que você falou uma coisa aqui tão importante, irmão. Sim, Porque quando você lê o Salmo 112 ao olhar por nós mesmos, na nossa alma, você lê em benefício de você mesmo sim. e você acha que está trazendo para você. Mas quando você fala que o justo que nasce na luz, nas trevas, essa é a própria pessoa de Cristo Jesus, Amém. Glória a né? Deus. Então todo o evangelho tem que nos levar para Cristo.
né? E quando leva para Cristo, a palavra de Deus se torna diferente. Amém. Leia esses salmos, levando ele para a consumação, que Cristo na sua vida faz isso. Amém. Que é ele a plenitude de Deus, né? Amém. Então é isso aí, irmão. Pode Marav- continuar, irmão. Maravilhoso, Ô, irmãos. Vitor, deixa eu só fazer uma consideração também. Sim, irmão Quando você lê Carlos. o Antigo, se você vivesse no Antigo Testamento, ou quando você lê o Antigo Testamento, todas as figuras, sombras e tipos te levam para Cristo. Amém. Agora, no Novo Testamento, não apenas te leva para Cristo. O Pai te colocou já em Cristo, Ah, entendeu? irmão Então, Carlos. é como dizer, eu estou indo para tal cidade. Tem uma flecha marcando. A direção sua é chegar lá. No processo, você vai conhecer muitos caminhos. Faz parte da tua chegada. Diz Amém. assim, as promessas estão no Antigo Testamento, Sim. mas não foram cumpridas, mesmo que sejam em figuras, né? Não foram cumpridas ainda. Quando chega no Novo Testamento e você creu no Senhor, ela te coloca dentro dela, dentro Sim. dessa realidade. Então, esse é muito maravilhoso, né? Que coisa impressionante, irmão Carlos. Obrigado, irmão. Muito rico. E principalmente, irmãos, quando nós trazemos a percepção de que nós já estamos nele, então ele é a nossa realidade, é a nossa vida. Nós estávamos compartilhando com a Lília agora de manhã e dizemos assim: como diferenciar a vida que é a vida dele com nossa própria? Porque nós, antes de conhecer ao Senhor, nós tínhamos nossa própria vida. Concorda, irmão? E temos ainda. Mas agora que nós temos Cristo, ou nós estamos em Cristo, a Bíblia nos coloca nessa vida. Não, não é, irmãos, que ele é parte de nossa vida. Será? Ou será nossa vida. A Bíblia te coloca que ele é nossa vida. Porque aqueles que estão em Cristo são o que, irmãos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pode falar, irmão Mauri. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Aleluia. Que impressionante, né? Irmão, expressão nova criatura significa que é uma nova vida. Se alguém está em Cristo, ele é nova vida. É impressionante. Aqui na expressão, quando você vai aqui no grego, né? Ó, criatura, ele vai dizer assim, é a nova criação, né? Essa criatura. A criação é uma coisa criada, está definindo aqui no dicionário Strong. Uma criatura é uma nova criação, algo criado. Então, quando você traz como algo novo, algo que não existia, que agora existe, nos traz a realidade somente em Cristo. Quando Cristo estava nessa terra, vivendo aqui entre os seus discípulos, podemos dizer que já existia nova criatura, não? Não é uma boa pergunta? Não, ainda não. É a última da Ele era o filho unigênito de Deus, sem pecado. Mas ele não era o quê? Não, A nova criatura. vai. Quando que ele se tornou nova criatura? Ressuscitou. Quando ressuscitou dos mortos. Irmãos, já pensou, irmãos, nessa posição escritural que nos coloca nessa nova criatura e não em nós mesmos? Está. Você vê? Muito forte, hein? Muito É, é, forte. é uma. Você sabe, irmão Vitor, é uma consideração até nós, leviana, quando nós atropelamos nesse versículo, Sim, porque infelizmente nós somos tão pequenos, né, irmão? sim, E irmão. quando a gente considera bem essa verdade, essa nova criatura está na ressurreição de Cristo, então ela passou pela morte. Sim,
Ela passou pela morte, ela está unida com Cristo e ela é ressurreta. E ela, você vê aí, fala que nós passamos a ser irmãos em Cristo e irmão do Filho primogênito. Aleluia. Aleluia. Ótimo. Então, eu acho que o Espírito Santo, desde que ele vem até nós, ele está tentando nos levar a essa realidade. Irmãos, independentemente se você entende ou não, nós fomos colocados nele. Tem uma expressão aqui no mesmo capítulo que nós estamos lendo, que é o versículo 14. Olha o que diz. Segunda de Coríntios 5, 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto. Quem que julga isto? É aquele que está sendo constrangido pelo amor do Senhor. 2 pontos. Morreu por todos. Logo, todos morreram. Então, quem está considerando isto, está sendo constrangido, ele entende que morreu. Quando você tem essa consideração e é constrangido por esse amor, você tem uma percepção pelo Espírito de que você morreu. E, logicamente, irmãos, nós morremos em Cristo. É. Você vê, é impressionante isso aqui, irmãos, porque nós estamos trazendo uma consideração de algo novo, né? Como é que pode surgir algo novo se não é destruído aquele que existe? Entende, irmãos? E isso acontece no coração. Sabe que nós fazemos a Jesus parte de nossa vida. E aí onde que erramos. Porque ele, como parte de nossa vida, ele vai endireitar as coisas erradas de nossa vida. Não. Vai, minha vida. Continua sendo a minha vida. Para existir a nova criatura, tem que ser destruído o que é velho. Nossa vida. É. E quando eu digo, irmão, destruir o que é velho, não me refiro a coisas erradas de nós. É toda a totalidade. Por isso que a percepção pelo Espírito é de que você morreu. Não é que morreu aquela coisa errada em mim, irmãos, porque eu quero fazer isso. Que em mim fosse destruído as coisas erradas. E só fique aquilo que é bom. Deus não faz isso, irmãos. É. Você vê que o constrangimento do amor do Senhor é nós temos percepção do que aconteceu na cruz do Calvário. Amém. Cristo morreu e eu também morri. Agora, me considerar morto, irmãos, é um posicionamento da fé. Eu Verdade, irmão. tomo posse disso por causa da revelação do Espírito em meu coração. Desde o momento que eu criei, desde o momento que o Espírito veio morar em mim, eu tenho essa realidade. Só que eu não tenho percepção disso ainda. Por isso que o Espírito, ele constantemente nos leva para essa realidade. É. Ele vai nos convencer, como ele fala, de pecado, de justiça e de juízo. Ele nos vai guiar a toda a verdade. Não é maravilhoso? E nos vai fazer lembrar de todas as coisas que ele falou. Para quê, irmãos? Para que nós tenhamos a realidade do que aconteceu em Cristo. Quando você lê um versículo Isso como... aí é a unção, né? Isso aí é a unção, né? Esse é unção, Esse é a irmão. unção. Muito, muito bem, irmão. Unção. É a unção que vai nos ensinar tudo que nós precisamos aprender, né? Não precisa ninguém ensinar. A unção que está dentro de nós, que é o Espírito, vai nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos. Quer ler, irmão Ronaldo? Capítulo 2 de 1 de João, versículo 27 em adiante. Leia, por favor. Muito bom, irmão, Deixa eu, para ser esse versículo aí. deixa eu abrir aqui. Espera aí. É 1 de João? É 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Deixa eu ver aqui. 1 de João. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Sim. Versículo 27. 27, irmão. Em adiante, pode ler. Só um minuto, eu já estou chegando. Quando a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós,
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É Deus seja impressionante, né, louvado. irmão? Muito, muito rico esse versículo. Viu, irmão Ronaldo? E tem que ler, apesar que a gente separa em capítulo, né? Isso é Aham, um grande problema para a gente, mas olha a sim. continuação. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Aí, Sim. ó lá, não é o dia dos A ponto, pais? a ponto Concedido de, os pais? a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Amém. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amém. É Amém, impressionante. irmão, é isso aí. Maravilhoso, né, irmão? Eu acho que você vê como o Senhor nos guiou esses versículos, porque, de fato, irmãos, quando o Espírito nos convence, ele nos traz essa realidade que aconteceu em Cristo. Simplesmente ainda nós não tomamos posse. Nós somos muito parciais ainda, né? Nós fazemos a vida do Senhor que está em nós parte de nós. Como que ele vem a corrigir a nossa vida. Não, ele é nossa vida. Ele quer nos ensinar, o Espírito está nos ensinando, a unção que dele recebemos, não temos necessidade que ninguém nos ensine, porque o Espírito mesmo está nos ensinando a permanecer nele para ter essa realidade. Não é maravilhoso? É rico demais, né? Porque permanecer nele, irmão, nós colocamos como um clichê. Vamos permanecer na fé, permanecer no Senhor, mas nos falta a profundidade do que significa permanecer nele. Permanecer nele, irmãos. E o que Paulo fala no capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20. Que lê, irmão Mauri? 2 de Gálatas, né, irmão? Sim, Tá aqui. Versículo 19 e 20. 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amém. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele está reivindicando o que a lei vem fazer. A lei vem falar que quando a pessoa tenta praticar a lei, o que ela fala? Culpado. Não, primeiro culpa, né? Porque ele não consegue cumprir a lei. E depois vem a sentença, que é a morte. Então, Paulo, ele diz, usando a própria lei, ele disse, eu morri para a lei. Porque a sentença da lei era que a pessoa que não praticasse a lei tinha que morrer. Então, ele se coloca na morte que vem, a morte de Cristo, para dizer que ele, por causa da lei, ele morreu. Então, em Cristo, foi o juízo da lei. O que a lei falava a respeito da iniquidade? Que toda transgressão era culpado de morte. Então, Cristo, ele é o cumprimento da lei. Quando ele morre na cruz, o juízo de Deus é realizado. O iníquo é morto. O injusto é morto. Então, em Cristo, todos morreram. Por isso que essa percepção espiritual que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, se nós morrêssemos por nós mesmos, a nossa morte não é
a paga, vamos dizer assim, da justiça. A nossa morte é o quê? É o salário. É o salário do pecado. Então, se uma pessoa boa que você conhece nesse mundo, que é muito boa, essa pessoa, ela tem amigos, não fala nada errado, faz o bem para todo mundo, uma pessoa muito boa. Se ele morresse por todos, era a morte justa ou não? Não. Ainda continua sendo o salário do pecado, irmãos. Porque todo homem que nasce em Adão, ele é pecador. Não é justo. Agora, Cristo, irmãos, que não tinha pecado, era o único que podia morrer por nós. Alguém não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. E por isso a morte dele é a morte de um justo. Amém, amém, irmão. E na morte de Cristo, nós morremos com ele. Isso chama-se amor, irmãos. De tal maneira amou Deus ao homem, que deu seu único filho, para que pela morte dele, nós que éramos pecadores, pudéssemos morrer com ele. Puxa, impressionante, irmãos. Amém. Então, você vê a seriedade de você crer em Cristo, irmãos. É nos unir na Amém. morte dele. Romanos Vitor, capítulo. Sim, irmão, pode falar. é, Essa Deus canetinha? Pai, Deus Pai sabia da condição do homem. Sabe que eu e você somos pecadores e que nós não iríamos conseguir de jeito nenhum ser aqueles que iriam se salvar a si mesmo. Claro que a lei, mais ou menos, isso que parecia que queria, mas mostrava para o homem que não podia também. Sabendo Deus da condição do homem, de tal maneira amou ao mundo e deu a seu filho unigênito, Sim. a seu único filho, né? Então, isso, irmão, como você diz, é um grande amor, Amém. porque que vai receber de nós? Nada, irmão. O que ele recebeu, na verdade? Nada. Mas, por outro lado, irmão, o grande amor dele, a gente não pode explicar, não tem palavras, frases, poesia que a gente possa expressar o amor de Deus. Por isso que o versículo que você citou assim, de tal maneira amou Deus ao mundo, é o amor verdadeiro do Pai Sim. por nós, né, pecadores. E isso, Amém. irmão, a gente tem que ficar muito contente demais com isso, porque nós, outra, a gente não consegue pagar. Como que vai pagar? Não tem como. Já não tínhamos condição para nada. Éramos, vamos dizer, material para lá, para ser queimado, né? Daí o Senhor nos tirou, agora nos trouxe a si mesmo pela redenção de Cristo, ainda mais como uma coisa muito especial, nos colocou em Cristo. Amém. E colocou Cristo também em nós. Então, a gente não dimensiona ainda o que realmente, como diz o João, não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Mas quando ele vier, realmente vai ser. Então, a nossa mente é limitada. A gente entende alguma coisa, compreende alguma coisa, explica alguma coisa, mas não dá para explicar, irmão. Porque Amém. no futuro, quando seja tudo novo, novo céu, nova terra e tudo novo, né? Aí sim a gente vai compreender e ainda mais vai precisar da eternidade para entender tudo. Então é muito grande esse amor, irmão. Amém. É. Glória a ti. Glória ao Senhor. Maravilhoso. E você sabe, irmão, que essas considerações que nós estamos trazendo nos prepara, ou prepara nosso coração para nós trazer a realidade mais importante da nossa vida. Quando nós estamos nesse mundo, irmãos, a realidade mais importante que precisa tomar conta de nós é que Cristo é a nossa vida. Então, como seria, irmãos, Cristo a nossa vida? Como isso é na prática, né, irmãos? Porque precisamos considerar isso, né? Se nós estamos colocando-nos na fé e na posição correta que nós somos agora em Cristo, uma nova criatura, e que Ele é a nossa vida, como seria na prática isso aí? Não é uma boa pergunta? Como seria então o nosso viver? Então, nós podemos, sabe que usar essas escrituras para trazer uns exemplos de como essas pessoas tomaram a Cristo como sua vida. E é interessante, irmãos. Aqui, irmãos, é um exemplo de pessoas que
tiveram essa realidade. Lucas 10. Vamos lá, irmãos. Lucas 10. E os irmãos lembram de Lázaro, Maria, Marta e Maria, né? Os irmãos lembram. Versículo 39. Aqui é quando Jesus vai na casa deles, né? Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou. Lucas, ô, irmão, Lucas espera só um pouquinho. 10, 10. Desculpa, 38 desculpa. e na diante. Lucas 10, 38. Pode ler, irmão Maurinho, até o 42. Então tá bom. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Eu nunca tinha reparado que era a casa de Marta, hein, irmão. E, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, é a dona da casa, né? Agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Impressionante. Aleluia. É impressionante, né, irmãos? Então, aqui um exemplo muito claro de que quando nós temos o posicionamento de que Cristo é a nossa vida. Aqui, em primeiro lugar, o cenário é extraordinário, porque diz que ele, o Senhor Jesus, entrou na casa da Marta. Então, a primeira coisa, irmãos, quando nós criamos, ele passa a habitar em nós. Vamos dizer que ele vem a partir do momento que eu creio. E vem pelo Espírito. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele faz morada em nós. Então, é interessante, irmãos, porque o morador, vamos supor, não é o visitante. Quando você tem um visitante em casa, como é que você trata ele? Então, você sabe que ele vai vir, prepara a casa, né? Você vai fazer uma comida, um jantar, um almoço, né? A pessoa vai vir te visitar. Aí você atende ele. Deixa esse espaço do teu tempo para atender essa pessoa. Mas como é visitante, o que acontece com ela? Vai embora. Então você dedicou um tempo para essa pessoa porque ela vem te visitar. Então a atenção total esteve nesse tempo de visita. Mas quando é morador, irmãos, é diferente. O morador, irmãos, ele toma conta de tudo. É dona também. Não é verdade, Sandro? Quando a pessoa vem morar, ele toma conta. Aqui diz que é a Marta que era dona da casa. Mas quando o Senhor Jesus vem morar, ele é o dono da casa. Isso significa ser Cristo na nossa vida. Joga tudo que não presta para fora. E é interessante, irmão, porque no exemplo de Marta e Maria, nos mostra que nós muitas vezes fazemos de Jesus alguém que tem que ajeitar as coisas, ordenar as coisas. Mas o que Jesus faz é tirar as coisas. Isso que o Ronaldo está Joga tudo falando. que não presta. Ele tira. Joga tudo para fora o que não presta. Isso. Você vê, o exemplo é muito bom, né? Marta está reclamando da Maria, porque Maria deveria ajudar ela. Ela está servindo, está fazendo uma coisa para o Senhor, não está? Irmãos, vamos aproveitar essa situação para trazer uma realidade. Deus não quer empregados. O Senhor não quer que você faça coisas para Ele. Ou muitas vezes nós fazemos Deus de empregado. Isso, fazemos Deus de empregado. Por um lado, Deus irmãos, faz isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, né? E muitas vezes a gente nas denominações vê os pregadores dizer Deus cura ele, Deus faça isso, Deus dá prosperidade para ele, né? Como coisa que Deus é nosso empregado, né? Isso, irmão.
atuamos erradamente, segundo a palavra, né? Temos Verdade. que estar sujeito à palavra e não a palavra sujeita a nós, né? É verdade, irmão. Você sabe que quando ele entra na nossa casa, não é nós preparando as coisas para ele. Nós precisamos nos aquietar nele para que ele dê a direção. Por exemplo, quando alguém vem na tua casa, ele não vai dizer para você fazer, ó, move esse móvel aqui, eu não gosto desse móvel. Tira esse móvel e coloca lá. Ele não vai falar isso. Mas se ele é o dono, ele fala. Não, eu não gostei desse móvel, vamos tirar e vamos colocar lá. Não é assim quando você, como dono de tua casa, faz? Você chega e entra na tua casa, o irmão Mauri tá reformando sua casa lá, né? E ele tá tirando os móveis, porta, tirando parede, fazendo tudo de novo. Por que que ele faz isso? Dono. Porque é o dono da casa. Então, conforme ele quer, tá fazendo. Isso é que a Marta não entendeu. Ele é o dono da casa, não é Marta. Ela, como dona da casa, ela tá querendo dar diretiva das coisas, entendeu? Irmãos, quando ele entrou na nossa vida, nós não damos o palpite. Ele que manda, irmãos. Ele não é um ajudante que vem te ajudar a limpar a tua casa, irmão. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Não é um exemplo Deus bom? seja louvado. Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor, pelo Espírito, está nos ensinando a reconhecer quem é o dono de nossa casa. Quem é a autoridade, quem é o Senhor. Quando Cristo que é nossa vida. Paulo, ele diz, Amém. já não vivo eu não estou no comando. Amém. Cristo. Amém. Cristo vive em mim. Irmãos, Aleluia. precisamos repetir isso para nós mesmos. Cristo é o dono da casa. Já não vivo eu. Aleluia. Tá impressionante, irmãos? Cristo é a nossa vida, irmão Sanders. Aleluia. Orden del salón. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu acho que Glória, 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 Eu acho que glória. nós podemos parar por aqui, porque essa consideração da oportunidade que nós possamos abrir o nosso coração, né, ao Senhor. E que Ele nos traz a revelação do que significa Ele como nossa vida. Deus seja louvado, Ah, irmãos. amém, amém.